Um dos textos mais enigmáticos e controversos já associados a uma figura bíblica não está na Bíblia. Sussurrado em círculos ocultistas por séculos e estudado por historiadores de religiões, ele é conhecido como o Testamento de Salomão. A questão central que assombra este documento é desconcertante. Como poderia o rei Salomão, o homem abençoado com a sabedoria divina, ser o autor de um manual detalhado que ensina a invocar, interrogar e controlar demônios? O texto descreve como o rei, atormentado por um demônio chamado Ornias, que roubava a energia de seu jovem servo favorito, rezou a Deus por ajuda. Em resposta, o arcanjo Miguel lhe entregou um anel mágico, o famoso Anel de Salomão, gravado com o selo de Deus, que lhe dava poder sobre todas as legiões do inferno. Este não é o Salomão dos Provérbios, este é um mestre do oculto, um precursor da demonologia. O problema histórico é claro. Temos um texto antigo atribuído a uma das figuras mais importantes da tradição judaico-cristã que o retrata não como um rei sábio, mas como o primeiro e maior dos magos. A existência de um dos primeiros grimórios antigos atribuído a ele cria um paradoxo que desafia a narrativa sagrada. Se o texto é genuíno, ele reescreve a história da fé. Se é uma farsa, então quem o criou e, mais importante, por quê? A verdade por trás da sua origem é tão misteriosa quanto os rituais que ele descreve. Para desvendar o mistério do Testamento de Salomão, a primeira parada obrigatória é o consenso acadêmico, e ele é taxativo. O rei Salomão não escreveu este livro. Historiadores e filólogos são unânimes em classificar a obra como um texto pseudoepígrafo. Isso significa que foi escrito por um autor anônimo, séculos após a morte de Salomão, que atribuía a autoria ao rei para dar credibilidade e autoridade ao seu trabalho. Esta era uma prática literária comum na antiguidade. Através da análise linguística, os especialistas datam a composição do texto em algum momento entre o primeiro e o quinto século depois de Cristo. A evidência mais forte é o idioma. O manuscrito mais antigo que possuímos está escrito em grego koiné, a língua comum do Império Romano, e não em hebraico antigo, a língua de Salomão. Além disso, o texto incorpora conceitos e nomes de demônios que são de origem grega, babilônica e até egípcia, refletindo o sincretismo cultural do período helenístico e romano, muito posterior à era de Salomão. Portanto, academicamente, o livro não é um relato histórico do controle de demônios pelo rei Salomão, mas sim uma janela para as crenças e práticas mágicas que floresceram nos primeiros séculos da era cristã. Mas afastar a autoria de Salomão não diminui o enigma, pelo contrário, o aprofunda. Se não foi o rei, quem teve o conhecimento e a motivação para criar um manual de demonologia tão complexo e por que escolheram justamente Salomão como seu protagonista? Mergulhando nas páginas do Testamento, encontramos a evidência mais direta de seu propósito. O texto não é apenas uma história, é um catálogo, um manual de operações. A narrativa funciona como uma moldura para apresentar um bestiário detalhado de, segundo a tradição, 72 demônios. Após subjugar o primeiro demônio, Ornias, com o Anel de Salomão, o rei inicia uma série de interrogatórios. Um por um, os príncipes do inferno são trazidos à sua presença. Cada demônio é forçado a revelar seu nome, sua função malévola no mundo, como causar doenças, incitar o ciúme ou destruir colheitas e, crucialmente, qual anjo ou ritual pode neutralizá-lo. O famoso demônio Asmodeus, por exemplo, é descrito como aquele que trama contra recém-casados e só pode ser derrotado pelo anjo Rafael. Beelzebu, o príncipe dos demônios, revela que governa sobre as trevas e é o responsável pela destruição através de tiranos. Esta estrutura de problema e solução é o que torna o Testamento de Salomão um dos mais influentes grimórios antigos. Ele não apenas lista os inimigos da humanidade, ele oferece as armas para combatê-los. É um compêndio de inteligência sobrenatural. O propósito prático parece inegável. A construção do Templo de Jerusalém, na narrativa, é realizada com mão de obra demoníaca, com cada entidade sendo designada para uma tarefa específica de acordo com suas habilidades. Esta fusão de teologia e pragmatismo mágico levanta uma questão central sobre a sua função original. Seria apenas uma obra de ficção ou um guia prático para exorcistas e magos da antiguidade? A função exata do Testamento de Salomão é um campo de intenso debate acadêmico, com duas teorias principais se destacando. A primeira interpretação, mais direta,
vê o texto como exatamente o que parece: um manual prático de magia cerimonial. Para os defensores dessa teoria, o livro era uma ferramenta para exorcistas ou teurgistas, indivíduos que buscavam não apenas expulsar, mas comandar entidades espirituais. As instruções detalhadas, os nomes secretos e os anjos que governam cada demônio seriam a base para rituais reais. O testamento seria, portanto, um ancestral direto de grimórios medievais posteriores, como a Chave Menor de Salomão, que também detalha como evocar e controlar os 72 demônios da Goétia. A evidência para isso está na sua própria estrutura utilitária. Por outro lado, uma teoria alternativa e igualmente válida propõe que o texto é uma obra apologética, de natureza moral e teológica. Nessa visão, o objetivo não era ensinar magia, mas demonstrar a supremacia e o poder absoluto do Deus de Israel. Ao mostrar Salomão, o servo de Deus, comandando as forças mais caóticas do universo para construir um templo sagrado, o autor estaria fazendo uma declaração poderosa: não há poder, nem mesmo infernal, que não esteja sujeito à vontade divina. O final do texto, onde Salomão cai em desgraça por idolatria ao se apaixonar por mulheres estrangeiras e perde seu poder, serviria como uma advertência moral contra a arrogância e o desvio da fé. Essa dualidade de interpretação é fascinante. O Testamento é um livro proibido que ensina a controlar demônios, ou uma história de advertência sobre os perigos de lidar com tais poderes. Deixe sua opinião nos comentários enquanto desvendamos a camada final deste enigma. Hoje, o estado atual do conhecimento nos permite concluir que o Testamento de Salomão não é um relato literal, mas sim um documento cultural e religioso de imensa importância. Ele não nos conta a história do rei Salomão e seus demônios, mas nos conta a história das pessoas que viveram nos primeiros séculos da nossa era e sua complexa relação com o bem, o mal e o sobrenatural. O texto é um produto fascinante de sincretismo, uma fusão de folclore judaico, demonologia greco-romana, astrologia babilônica e teologia cristã primitiva. Ele representa um momento na história em que as fronteiras entre religião, magia e ciência eram fluídas. Para os historiadores do ocultismo, é uma pedra angular, um dos primeiros exemplos de um grimório sistemático, estabelecendo um paradigma para a demonologia ocidental que perduraria por milênios. Embora categorizado entre os livros proibidos da Bíblia, ele nunca fez parte de nenhum cânone bíblico oficial, mas sua influência na cultura popular e no esoterismo é inegável. O Testamento de Salomão permanece como um artefato de uma era de transição, um espelho que reflete a tentativa humana de mapear o invisível, de nomear o caos e de encontrar ordem em um universo que parecia repleto de forças hostis. Ele nos lembra que, por trás das lendas de anéis mágicos e reis que comandavam demônios, existe uma busca humana fundamental por conhecimento e controle sobre as sombras, tanto do mundo quanto as de dentro de nós. Se você gostou de desvendar este mistério, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nossa próxima investigação sobre os textos mais enigmáticos da história.